Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Vossa Excelência à Memória. Numa capital onde os casos de racismo só crescem, inclusive já aconteceram aqui dentro da Câmara, uma lei coloca no calendário oficial de São Paulo uma semana toda de reflexão sobre as questões raciais. É apenas uma das centenas de propostas elaboradas e aprovadas pelo nosso entrevistado de hoje em 6 mandatos, gente, neste plenário, ou seja, 24 anos, uma vida no Palácio Anchieta. Ele trabalhou muito pelos projetos relacionados à saúde, como a prevenção do câncer de boca e o incentivo das práticas esportivas, principalmente para os idosos. Mas algumas de suas leis, como a que obrigava os motoqueiros a retirar o capacete ao entrar em prédios públicos e privados, e a que determinava aos restaurantes a oferta de pratos sem sal, acabaram sendo vetadas pelos prefeitos da época. A gente quer saber como ele se sentiu quando isso aconteceu e como foi esta longa trajetória, sendo bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus e enfrentando preconceitos por ser evangélico. Atílio Francisco, bispo Atílio, foi vereador de 2001 a 2024 e no ano passado assumiu a Prefeitura de São Paulo como prefeito em exercício. Ô, vereador, muito obrigada pela presença, que grande honra receber o senhor hoje. Prazer é meu, eu agradeço o convite, né? E quero celebrar essa participação porque a TV Câmara, ela sempre se prontifica a contar a história da Câmara, né? E daqueles que participaram, que fizeram história aqui na Câmara. Então, eu já tive a oportunidade de ver alguns entrevistados aqui, e olhei a lista, assim, a maioria dos vereadores que passaram por aqui tiveram oportunidade de participar do programa, é uma coisa assim fantástica. Parabéns à TV Câmara. É que essa história é feita por vocês, né? Tijolinho por tijolinho aqui dessa instituição, né? É verdade. Então, eu posso dizer assim que fui um privilegiado, né? A oportunidade de ser prefeito por alguns dias aqui em São Paulo. É uma coisa que marcou muito, chamou muito a atenção. Foi muito legal mesmo, né? E uma coisa que a gente sempre fala, né? Quando você tem um propósito no coração de servir, né? Quando fala servir, é servir a Deus em primeiro lugar e ao povo, porque esse era o nosso propósito, né? Porque às vezes as pessoas não entendem. Você ser representante de uma instituição religiosa, como o caso da Igreja Universal do Reino de Deus, não entende que você está defendendo e protegendo os direitos dessa instituição pensando nas pessoas. Quer dizer, se não fosse um trabalho sério, se não fosse um trabalho pensando nas pessoas, buscando amparar as pessoas de um modo geral, não só espiritualmente, mas também socialmente, né? Quantos trabalhos sociais que a igreja tem. E aqui na Câmara Municipal, nesses 24 anos, uma coisa que eu procurei sempre fazer é me relacionar bem. Né? Você pode verificar aí. Com os colegas? Pouquíssimas vezes eu fui à tribuna. Sempre trabalhei nos bastidores. E, graças a Deus, fui muito bem valorizado pelos vereadores, desde o primeiro mandato, na época da prefeita Marta, né? que nós iniciamos juntos aqui. E, graças a Deus, as coisas transcorreram e a gente conseguiu permanecer, ser eleito 6 mandatos e fazer um trabalho à altura daquilo que era necessário fazer. Vamos falar desse comecinho, né? Eleito no ano 2000 pelo PTB, com os cabelos não grisalhos ainda, né? Como o senhor falou, com os cabelos pretos ainda, ele chegando. O Estadão entrevistou o senhor logo nessa chegada e o senhor perguntou as propostas, né, que o senhor tinha. Uma delas me chamou muita atenção. O senhor falou assim: a utilização da casa para a tarefa de mudar o quadro de descrédito nos políticos. O senhor entrou com essa mentalidade aqui. Por quê? Porque a política é um trabalho sério, é um trabalho que tem que produzir resultados para a população de um modo geral.
E na época, um mandato anterior, na época do Pita, etc., teve muitos problemas aqui na Câmara Municipal. Que foi a época da máfia dos fiscais, a gente já falou bastante disso. Uma época tristíssima aqui. A cara política municipal ficou destruída. Estava ruim. Então, um novo grupo de vereadores eleitos tinha que procurar mudar essa história. Mostrar que a Câmara Municipal não tem nada a ver com os seus componentes. Porque a pessoa é eleita vereadora ou vereador para cumprir o seu mandato com dignidade, visando o objetivo daquilo que ele propôs na sua campanha, que é ajudar, trabalhar para o desenvolvimento da cidade de São Paulo. E quando você fala em desenvolvimento, é você idealizar projetos que realmente dê respostas à população. Sim. Né? E foi o que nós fizemos. Sim, isso o senhor fez bastante. Graças a Deus, mesmo. Hoje a Câmara tem essa representação que tem a força que tem a capacidade que tem, por causa do trabalho que nós realizamos a partir de 2001. O senhor trabalhava bastante, mas essa questão que o senhor até já comentou um pouquinho antes de eu falar, do perfil evangélico, era como se fosse uma sombra aqui da imprensa em cima do senhor. Então, em 2002, o Jornal da Tarde fez uma matéria sobre esse voto evangélico e mostrando que aqui tinham 10 vereadores dessa bancada, do que eles chamavam de bancada evangélica, né? E da Universal eram 4, além do senhor o pastor Vanderlei Jangrossi, José Olímpio e Celso Cardoso. E aí tinha o Carlos Apolinário, da Assembleia de Deus, e o senhor foi se incomodando, parece, um pouco com essa questão que o senhor trabalhava, mas só pegavam nesse ponto de ser evangélico. A ponto de o senhor dizer para o Jornal da Tarde de 2004, sou vereador não só da igreja, mas da cidade de São Paulo. O senhor não concordava com esse estereótipo que colocaram em cima do senhor? Não, a minha figura sempre foi fundamentada por causa da igreja, né? Eu, de maneira nenhuma, teria sido eleito se não fosse com o apoio da igreja. E o objetivo era esse, né? A igreja era muito perseguida, né, em todos os níveis, né? Graças a Deus, a igreja entendeu isso, de trabalhar para colocar representantes no município, no estado e no governo federal. Hoje nós temos representatividade nesses 3 níveis. E graças a Deus isso mudou um pouco a história. Não só porque a gente defendeu, protegeu a instituição, mas porque eles viram que o trabalho político daqueles que foram colocados ali era um trabalho sério, um trabalho que realmente estava voltado para o objetivo. O deputado federal trabalhar para trazer resultados para o estado de onde ele foi eleito e procurar o melhor para o país. O estadual, a mesma coisa, para o estado e para os municípios que ele representava. E a Câmara Municipal, obviamente, né, os vereadores, têm esse propósito, trabalhar pela cidade, pela população. E numa cidade como São Paulo, com mais de 12 milhões de habitantes, não dá para agradar os 12 milhões, né? Você faz o seu melhor, mesmo dentro daquele corpo que te apoiou, que te elegeu. Às vezes a pessoa fica insatisfeita com algumas atitudes que a gente toma. Porque a pessoa, ela pensa em que você vai levar benefício só para ela. Mas o trabalho é consistente, né? É agregado para a cidade toda. Então, quantas coisas nós votamos aqui, né, na Câmara Municipal e que eleitores nossos ficaram desgostosos. Porque a Marta era do PT na época e você votava projeto, mas era projeto importante para a cidade. O senhor falava que faz um apoio crítico. Até hoje eu falo, né, quando eu sempre conversei com os vereadores do PT, eu falo que a prefeita Marta, ela foi uma dos governos mais importantes para a cidade. Né? Quantas coisas que ela criou no município.
né, os corredores, uma série de coisas. O transporte coletivo melhorou, né, muito na época dela, porque ela implantou corredores, uma série de coisas para melhorar a condição do povo de São Paulo. A saúde, ela investiu bastante. Então, e a gente aprovava aqui, né? Votava para aprovar, porque a gente estava pensando na cidade, não importa de quem era a ideia do projeto, né? O importante é que aquele projeto ia trazer benefícios para a cidade. E às vezes as pessoas ideologicamente, politicamente falando, não aceitam. Não, você não pode votar o projeto. Não, a gente tem que votar o projeto que é bom para a cidade. E nessa época o senhor fez grandes leis, né? Essas de saúde bucal, foram todas dessa época da Marta, né? Foi exatamente. Importância da doação de sangue nas escolas, foram todas dessa época dela. Você imagina você implantar na escola, né, palestras para falar sobre assuntos importantes de saúde, né? Para falar sobre o autismo. Isso, né? o senhor pegava tem projetos mesmo. nesse sentido também. Verdade. Quer dizer, era um problema de saúde na época que não tinha respaldo nenhum. Era um sofrimento para as mães, né, levar os seus filhos na saúde pública para tratar desse tema, né? Essa é a lei que o senhor fala, que estabelece diretrizes para a política municipal de atendimento às crianças portadoras do autismo, junto com Antônio Carlos Rodrigues. Exatamente, esse era o objetivo. Abrir as portas para que o município desse atenção. Você vê hoje, né? A maioria das famílias que têm problemas nesse sentido, hoje não tem vergonha de mostrar, não tem vergonha de falar, não tem vergonha de buscar ajuda. Por quê? Porque a porta foi aberta lá atrás. Sim. A coisa deixou de ser uma coisa às escondidas e se tornou mais transparente. Então, o poder público começou a dar atenção para essa área da saúde, né? E graças a Deus por isso, né? Hoje tem escola, tem uma série de coisas. Só o fato da gente falar abertamente já mudou, exatamente, né? Às vezes você comenta um assunto aqui na Câmara Municipal e a repercussão é muito, muito, muito forte. Eu me lembro que os vereadores antigos falavam: tudo que a gente faz aqui repercute no país. E é verdade. Tudo que é feito na Câmara Municipal de São Paulo repercute no Estado e no país. Porque as leis aqui são realmente debatidas, discutidas, né? E graças a Deus, né? Porque nem todas as leis que eu aprovei foram de autenticidade só minha. Tive coautores, pessoas que colocaram uma vírgula, colocaram uma frase, melhoraram os projetos, para que as pessoas pudessem ter um atendimento à altura daquilo que elas merecem. Vereador, começando esse segundo mandato, foi uma das eleições para a presidência mais disputadas que aconteceram, aquela que o Ricardo Montoro já veio aqui dar entrevista para nós, era o favorito, depois o Trípoli acabou levando. O senhor teve ali teve que fazer uma escolha que depois acabaram pegando no pé do senhor, né? Puseram até Aldora aqui na frente da Câmara, chamando até o senhor de Judas. O senhor ficou incomodado com essa história? Olha, às vezes a gente vive situações que é para amadurecer o trabalho da gente, né? E realmente, eu sempre fiz o que fiz com o conhecimento da instituição que eu representava. Quando eu me posicionei a respeito de fazer parte do Centrão, eu consultei a instituição e tive a liberdade, e me deram a liberdade de escolha. Não pode, porque eu consultei e expliquei os motivos, né? O senhor votou no Ricardo Montoro. Isso. E aí, eu votei no Ricardo Montoro, mas o objetivo era eleger alguém do Centrão, né, que
Na época, a gente tinha assumido esse compromisso. E a instituição deu respaldo. Aí, o prefeito da época, ou o representante do prefeito, foi na instituição, conversou com um líder da instituição e convenceu a fazer uma votação diferente. E aí, sabe como é que é, né? O Antônio Carlos Rodrigues liderando o Centrão. Né? O Centrão tinha uma força enorme. E aquele pessoal todo. Eu cheguei aqui e fui aberto com eles. Falei, olha, vocês têm o meu apoio, mas infelizmente eu vou ter que mudar por isso, por isso, por isso. Aí virou aquele auê. Tudo. Até colocaram nossa imagem. Sim. Olha só o termo que eles usaram. Não sei se está escrito aí. Colocaram um outdoor aqui pertinho da Câmara. Não, na cidade toda. Ah, na cidade toda? Não foi só aqui na Câmara. Foi na cidade toda. Colocaram assim: Judas traiu seu amigo Jesus. E os vereadores Jorge Borges e Atílio Francisco traíram seus amigos vereadores. Meu Deus! Com a nossa foto estampada nesses outdoors na cidade inteira. Olha só como nós ficamos famosos. Gente! Tudo por causa de motivação política, né? Depois, na hora aqui na casa, o Trípoli ganhou. Né, ele fez o que ele fez, falou, olha, eu abro mão, me desfilio do PSDB, renuncio a minha filiação para ser presidente da casa. Eles aceitaram, aí deu um número suficiente para eles elegerem, né? 28 certinho para eles elegerem o Trípoli. Como estava certo anteriormente de eleger o Celso Jatene, presidente, com o meu apoio e o apoio do Jorge, daria 29, né, com nós dois, mas como nós dois fomos obrigados a... Uma história interessante, né? Até o Jorge Borges nem compareceu exatamente para não se expor no dia. Mas ele acabou depois sendo encontrado, trazido para a Câmara, ele foi obrigado a votar no Montoro para cumprir a palavra que a direção da instituição tinha dado pro prefeito na época. José Serra. Foi duro, mas a gente... Aqui ele fala assim, você está na chuva para se molhar, né? Eu imagino. Então a gente fez o que tinha que ser feito e no fim deu tudo certo. Depois o próprio Antônio Carlos Rodrigues procurou, falou, Bispo Atílio, a gente fez aquele barulho todo porque faz parte, né? Que não é justo uma pessoa ter um compromisso e em cima da hora mudar. Fala assim, Carlinhos, não foi o primeiro nem vai ser o último, isso vai acontecer muito. Né? Mas não precisava estampar o rosto do senhor no outdoor, né? Falou assim, eu entendi também, obviamente, alcançou o objetivo que eles queriam, que era ter um presidente pelo grupo. Então a coisa amenizou um pouquinho, né? Aí ele entendeu e a gente continua amigo até hoje. Graças a Deus, ele respeita muito a gente, eu tenho respeito muito grande, não só por ele, né? Uma das pessoas que foi muito importante para a gente aqui no início foi o Vadim Mutran, que era já um vereador há muitos anos aqui na Câmara, que no primeiro dia ele se colocou à disposição para dar toda a sustentação que a gente necessitasse, né, para ajudar a gente a aprender a realizar o nosso trabalho de vereador aqui na Câmara Municipal. Que bacana. Foi a partir dessa época, também em 2006, que o senhor aprovou, né, um dos principais projetos do senhor, que foi o que proíbe o motorista de fumar, que virou lei. E o senhor falou assim, né, para o Estadão. Sabia que ia dar polêmica, mas foi assim com o cinto de segurança, não foi? Começou em São Paulo e hoje é uma regra nacional. Eu mesmo fui fumante mais de 30 anos atrás, o senhor falou naquela época. Uma vez tive de frear bruscamente o carro quando a brasa caiu na minha roupa, poderia ter causado um grave acidente. Quer dizer, foi polêmico na época e que fim que virou? Porque
eu sei que foi para a justiça também, né? Tornou-se Exatamente. inconstitucional, ficou ali A quantidade de pessoas que fumavam na época era muito grande, né? Muito grande. Então, obviamente, a pressão seria grande também. Mas pensa bem, né? Como eu falei, um evento aconteceu comigo. Eu dirigindo, fumando, a brasa do cigarro caiu no meu corpo e eu fui abaixar para ver o que ia acontecer com a brasa, eu quase bati o carro, né? Quando eu estava em cima do outro carro, quer dizer, estava pensando em proteger o motorista e as pessoas que estivessem dentro do veículo, né? Porque realmente o fumar dirigindo acaba distraindo, né? Tirando a atenção do motorista, quer queira, quer não. Isso acontecia. E quantos acidentes que aconteceram, né? Principalmente nas vinha até estradas. um cinzeirinho, né? Nos carros de antigamente, eu lembro, um lugarzinho para acender o cigarro também. A custo de vida humana, né? Muitas pessoas morreram nas estradas por causa do bendito cigarro, né? Então a gente fez isso e, graças a Deus, depois virou lei municipal, depois estadual e depois federal. Muitas ideias boas, propostas boas que o senhor teve ao longo desses 24 anos acabaram sendo vetadas pelos prefeitos da época. O Kassab mesmo vetou ideias muito boas do senhor, como esse projeto, né, como essa lei, né, dos motoqueiros, para retirar o capacete por conta de segurança quando entrassem, né, num estabelecimento público ou privado, ou a que obrigava os bares e restaurantes a oferecer o cardápio sem sal também. Como é que fica o vereador quando sabe que tem uma proposta boa e ela acaba sendo vetada? Olha, no capacete, pensa bem. As pessoas entravam na loja, instituição, com capacete e assaltavam. Até hoje fazem isso. A dificuldade para você identificar o criminoso, né, o capacete dava uma segurança para eles. Então o objetivo era esse, pensar na segurança, né? A pessoa entrar em qualquer instituição shopping, loja, instituição pública, tem que tirar o capacete. E outra coisa também, né? Você usar o garçom, por exemplo, usar máscara. Então, acho justo a pessoa que trabalha na cozinha usar máscara. Tem que ser assim. Eu falei do que foi vetado, agora eu vou falar do que virou lei, gente. É até difícil falar todas, porque são muitas, são 24 anos, né? Eu fiz aqui uma lista e essa lista toda pode ser encontrada no nosso site, para quem tiver interesse em pesquisar. Teve que estabelecer normas gerais para a realização de reclamações e denúncias no site da prefeitura. A semana Juntos contra o Bullying. A instituição dos programas de práticas esportivas para os idosos, a que colocou no calendário oficial, essa eu achei demais, a semana de reflexão sobre as questões raciais, a semana de fazer o bem, o Dia Municipal da Cultura Evangélica, a que criou a Comissão Extraordinária do Direito dos Animais, essas de saúde bucal que eu já contei, teve muita lei boa, né? Uma das coisas que eu sempre preservei fazer o que é melhor para a população, sem fazer alarde. Eu nunca me promovi em cima dos meus próprios projetos. Eu acho que eu fui eleito vereador para quê? Para trabalhar para a sociedade como um todo, para fazer o bem para o povo. Então, se eu faço alguma coisa boa, por que eu tenho que ficar falando, eu resolvi o problema de saúde de uma pessoa? Não, fazia tranquilo. Meu gabinete era servidor de saúde, de serviços públicos de um modo geral. Meu gabinete fazia de tudo. Tanto que tinha alguns vereadores que sabiam disso. Quando aparecia alguma coisa no gabinete de algum pedido, eles já encaminhavam para o meu. Vai lá que o Atílio resolve. Sabia que o Atílio resolve. É verdade, a gente resolvia mesmo. Sensacional isso. Quando era, eu falava para as pessoas, dá, não dá, não dá. A gente sabe o que o município, o que o poder público pode ou não fazer, né, para as pessoas. E, além dessas coisas todas,
os objetivos de fazer o melhor para a sociedade. Não sei se você ficou sabendo. Nós fizemos um projeto para as mulheres. Não é um projeto de lei, mas é um programa que já foi realizado ano passado com sucesso. Mais de 5.000 mulheres participaram. O nome do projeto é Elas no Emprego Público. Olha só. É dar oportunidade para as mulheres prestar esse curso e se prepararem para participar, né, de concurso público. Então, já tivemos mais de 5.000 mulheres que participaram, sucesso, e agora vamos iniciar esse ano mais um programa, né? Então, é uma coisa assim fantástica. As mulheres estão super felizes, né, para ter essa participação. Sim. Que elas vestiram a camisa, né? Muito legal mesmo. Entendeu? E tem um outro também, né, os 3 Pilares, que é um programa também que o ano passado não foi possível por causa do tempo, mas esse ano vai ser implantado. É preparar os jovens para fazer para participar dos exames do Enem? Do Enem. Preparar, dar condições para eles participar do Enem. Que o Enem então, é difícil. Então, né, a imprensa falou disso? Ninguém falou. Mas eu não me preocupo. O importante é aquela pessoa que foi beneficiada estar satisfeita, sabendo que ela está sendo lembrada. Entendeu? E não faço isso, nunca fiz nada disso, pensando em retorno político, que é a minha obrigação, como eu disse, sempre foi o meu papel. Se eu estou na igreja trabalhando com um pastor, pregando a palavra para ajudar as pessoas. E eu vim para a Câmara Municipal para trabalhar, cumprir meu papel de vereador para ajudar as pessoas. Esse é o meu objetivo, sempre será meu objetivo, independente da função que eu estiver ocupando. Falando em função, para a gente terminar, o senhor ocupou a prefeitura, né, como prefeito em exercício no ano passado. Foi um ano que o senhor decidiu não concorrer, né, à reeleição, foi uma decisão própria do senhor. Mas eu gostei muito do que a Universal fez por meio do jornal, que eles têm a defesa desse legado do senhor, né? Eles se incomodaram muito com o fato de que toda manchete se referia ao senhor como bispo da Universal, bispo licenciado da Universal, e não ao vereador que tinha trabalhado muito tempo aqui. Então eles escreveram assim: de repente, Atílio perde o nome, é despersonalizado e toda a sua atuação política é apagada e substituída por uma atuação evangélica para delinear uma leitura preconceituosa. Voltamos aos tempos em que ser evangélico era motivo para apedrejar alguém. Forte, né? Realmente, né? O tempo de vereador na casa. Vida. Os próprios pares, né? O presidente Milton Leite, que tinha pretensão de concorrer às eleições, não quis assumir o cargo. O João Jorge também, que era segundo vice, não quis assumir. Não podia também. Exatamente porque ia concorrer às eleições. E eu, como estava livre, não ia concorrer, né? Corri para o abraço. Fomos para a prefeitura e, graças a Deus, ficamos lá 3 ou 4 dias como prefeito. Atendemos várias pessoas, assinamos alguns projetos importantes para a cidade, cumprimos o nosso papel, como é de praxe, né? Fazer aquilo que é necessário para a cidade de São Paulo. E o prefeito Ricardo Nunes, eu fiquei lá, fiquei na salinha do lado, não entrei na sala dele, não ocupei o espaço dele, porque ali aquele recinto é para quem foi eleito prefeito, né? Eu, como não fui eleito, estava ali, só substituindo, então falei, eu vou ficar aqui na sala ao lado, atendi todas as pessoas que foram lá visitar, conversar, tratar de assuntos importantes para a cidade ali, e ponto, né? Respeitando a hierarquia como ela deve ser respeitada. Porque assim a gente aprende
quando eu me converti ao Evangelho, a gente aprende isso. O respeito à hierarquia, né? Que sempre tem alguém que acima de você e que responde por aquilo que você pode fazer. Então eu sempre tive essa preocupação de proteger a instituição, não manchar em nada. Graças a Deus, tudo que eu fiz, a instituição sempre tomou conhecimento, sempre reconheceu o nosso valor, e isso é que importa, né? Deixar de ser vereador, de não concorrer com maior tranquilidade, sabendo que você fez o seu melhor, e ponto, né? Graças a Deus, Deus tem abençoado a vida da gente, tenho uma família, né? Tenho 3 netos, né? Enfim. E a vida que nos aguarda um presente maior, né? Eu sempre penso isso. Nunca fico preso a situações momentâneas, porque o futuro, o meu, o seu, de todos nós, está nas mãos de Deus. Ele que sabe que vai ser o melhor para você amanhã, Ele que sabe que vai ser melhor para mim amanhã. Então, se eu deixar Ele cuidar disso, eu vou me dar bem, né? Amém. Então, que Deus abençoe a todos. Parabéns por tanto trabalho, principalmente por tanta humildade. Chama muita atenção a humildade do senhor, é muito bonita de ver. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Muito obrigado. E é isso, muito obrigada para você que ficou com a gente até agora também. O Vossa Excelência Memória volta na semana que vem. Tchau.